Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Vamos rezar hoje pelas almas de José Rodrigues do Prado, Avelina Maria José, José Carlos Arriel, José Ataíde Rodrigues, Sebastiana Rezende Mariano, Firmino Antônio da Costa, Maria José da Costa, Pedro Esteves, Valdemar Esteves, Orlando Esteves, João Gonçalo, Terezinha Ferreira de Carvalho, 20 anos de seu falecimento, Maria da Glória Ferreira Abreu, Dinorá Ferreira Rodrigues, Wellerson do Prado Rodrigues, Antônio Maria Freire, Marta Rodrigues, Pedro Francisco dos Santos, Maria das Dores, Miguel Hilário, Geraldo Salviano, João Salviano, Tatiane Aparecida Silva, Juraci Marques de Oliveira. Também pelos falecidos da família Dutra, família Alvarenga, família Arantes, falecidos da família Terezinha Furtado, falecimento de Terezinha Furtado, Geni Correia, Arthur Correia. Pela saúde de Rosa Melo Santos e Aparecida Silveira. Em ação de graças pelo anjo da guarda de Marcela e Gabriela, por Giovana Alvarenga e Hugo Andrades Alvarenga, e pelo aniversário de Antony Rezende Esteves e Victor Hugo Carvalho. Quinta-feira Santa, Eucaristia, Sacramento do Amor. A liturgia de Quinta-feira Santa nos fala do amor, com a cerimônia do lava-pés, a proclamação do novo mandamento, a instituição do sacerdócio ministerial e a instituição da Eucaristia, que em Jesus se faz alimento, dando-nos seu corpo e sangue. É a manifestação profunda de seu amor por nós, amor que foi até onde podia ir. Como ele amasse os seus, amou-os até o fim. A Eucaristia é o amor maior, que se exprime mediante tríplice exigência do sacrifício, da presença e da comunhão. O amor exige sacrifício, e a Eucaristia significa e realiza o sacrifício da cruz na forma da ceia pascal. Nos sinais do pão e do vinho, Jesus se oferece como cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. Ele tomou o pão, deu graças, partiu-o e distribuiu a eles, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. O amor, além do sacrifício, exige presença. A Eucaristia é a presença real do Senhor, que faz dos sacrários das nossas igrejas centro da vida e da oração dos fiéis. Jesus Eucarístico é o caminho que leva a esta comunhão ideal. Comer sua carne e beber seu sangue é identificar-se com ele no modo de pensar, nos sentimentos e na conduta da vida. Todos que se identificam com ele passam a ter a mesma identidade entre si. São chamados de irmãos seus e o são de verdade. Não pelo sangue, mas pela fé. Eucaristia é vida partilhada com os irmãos. Eis a comunhão como exigência do amor. Vamos agora relembrar a história dos 12 homens que Jesus chamou e enviou para espalhar sua missão pelo mundo. São, assim, os responsáveis por levar os ensinamentos fundamentais do cristianismo e nos inspiram a espalhar a boa nova. Pedro, seu nome de nascimento era Simão. André, seu irmão, foi quem o apresentou a Jesus.
Os dois se tornaram discípulos de Jesus e mais tarde apóstolos. Pedro era pescador. Quando Jesus conheceu Simão, disse a ele uma frase que mudaria a sua vida: "Você será pescador de homens." A partir daí, Simão começou a seguir Jesus. No determinado momento, Simão confessou a Jesus: "Tu és o Messias, o Filho de Deus." Por isso, Jesus disse que daquele momento em diante, seu nome seria Pedro, que significa pedra. Mais tarde, o significado de claro. Pedro foi o primeiro papa da igreja. Tornou-se a pedra onde a igreja encontra a sua unidade. Pedro deu a vida pelo seu mestre, morrendo crucificado de cabeça para baixo. Sua festa é celebrada dia 29 de junho. Tiago era pescador e Jesus o chamou a ser pescador de homens. Ele prontamente deixou tudo e o seguiu. Era um galileu tipicamente impulsivo e tempestivo, o que fez com que, junto a seu irmão João, fosse apelidado de Boanerges, filho do trovão. Foi o que mais longe fez chegar o Evangelho e também o primeiro a dar a vida por Jesus. A única vez que aparece separado de João é no momento de seu martírio. Tiago morreu pela espada, a mando do rei Herodes. É o único apóstolo cuja morte é narrada na Bíblia. Sua festa é comemorada a 3 de maio. João escreveu um dos evangelhos, também escreveu 3 epístolas e o livro do Apocalipse. João era o mais novo dos 12 discípulos. Tinha provavelmente cerca de 24 anos de idade, à altura de seu chamado por Jesus. Era pescador de profissão, consertava as redes de pesca, trabalhava junto com seu irmão Tiago Maior e em provável sociedade com André e Pedro. As heranças deixadas nos escritos de João demonstram uma personalidade extraordinária. De acordo com as descrições, ele seria imaginativo nas suas comparações, pensativo e introspectivo nas suas dissertações, e pouco falador como discípulo. Foi a ele que Jesus confiou sua mãe na hora da morte. Morreu em Éfeso. Deu um extraordinário testemunho de fé, padecendo o martírio num tacho de água quente. Sua festa é comemorada a 27 de dezembro. André, como outros jovens da Galileia, tinha se tornado um discípulo de João Batista. No entanto, ao ouvir seu mestre falar pela segunda vez de Jesus como Cordeiro de Deus, deixou João para seguir Jesus, o meio pelo qual seu irmão Pedro foi trazido a seu novo mestre. Testemunhou a fé, morrendo crucificado em forma de X, cheio de alegria, por estar sendo fiel a Cristo, a quem tanto amou. Sua festa é celebrada a 30 de novembro. Filipe nasceu em Betsaida, e o Evangelho de São João é que nos apresenta dados a respeito de seu santo testemunho. Jesus passou, chamou e ele disse sim com a vida. Foi o primeiro a seguir Jesus. Ele foi canal para que São Bartolomeu também se tornasse discípulo de Cristo. Durante o acontecimento da multiplicação dos pães, Filipe também participou deste milagre. Foi para Filipe que Jesus perguntou como faria para alimentar aquela multidão. Na Santa Ceia, o apóstolo Filipe é quem pede a Jesus: "Mostra-nos, ó Pai, e isso nos basta." Filipe estava em Pentecostes com a Virgem Maria e os outros apóstolos.
São Clemente de Alexandria nos diz que ele foi crucificado. Sua festa é comemorada a 3 de maio. Bartolomeu. Bartolomeu, que na Bíblia é citado com o nome de Natanael, que significa dom de Deus. Nasceu em Caná da Galileia, naquela pequena aldeia onde Jesus transformou a água em vinho. Bartolomeu é modelo para quem quer deixar-se conduzir pelo Senhor, pois assim encontramos no Evangelho de São João. Filipe vai ter com Natanael e lhe diz: é Jesus, o filho de José de Nazaré. Depois de externar sua sinceridade e aproximar-se do Cristo, Bartolomeu ouviu dos lábios do Mestre a sua principal característica: és um verdadeiro israelita, no qual não há fingimento. Depois da paixão, glorificação do Verbo e grande derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, o apóstolo Bartolomeu teria evangelizado na Índia, passado para a Armênia e neste local conseguido a conversão do rei Polímio, da esposa e de muitas pessoas. Isto até deparar-se com invejosos sacerdotes pagãos, os quais martirizaram o santo apóstolo, após arrancarem a sua pele. Sua festa é comemorada a 24 de agosto. Tomé, israelita de nascimento, ele também era pescador. Ausente na primeira aparição, duvidou dos colegas que Jesus tinha voltado. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e o asceta estavam com ele. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E lhe disse depois: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. O apóstolo incrédulo respondeu: meu Senhor e meu Deus, tornando-se o primeiro apóstolo a se dirigir a Jesus nestes termos. Ninguém até aquele momento, nem mesmo Pedro e João, havia pronunciado a palavra Deus, dirigindo-se a Jesus. Consta que foi martirizado e morto nos anos 53. Historiadores acreditam que o apóstolo foi morto alvejado por lanças quando orava. É festejado a 3 de julho. Mateus. São Mateus, apóstolo e evangelista, cujo nome antes da conversão era Levi. Morava e trabalhava como coletor de impostos em Cafarnaum, na Palestina. Quando ouviu a palavra de Jesus, segue-me, deixou tudo imediatamente, pondo de lado a vida ligada ao dinheiro e ao poder para um serviço de perfeita pobreza, a proclamação da mensagem cristã. A Etiópia é geralmente atribuída à cena de seus trabalhos apostólicos. Ali, dizem alguns, pela pregação e milagres, ele triunfou poderosamente sobre o erro e a idolatria. Foi o meio de conversão de muitos. Morreu mártir na Etiópia. Sua festa é comemorada a 21 de setembro. Tiago Menor. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor, irmão do apóstolo Judas Tadeu, filho de Maria, esposa de Cleofas, primo de Jesus, escreveu a epístola canônica de São Tiago, também chamado o Justo pelos primeiros cristãos, devido à sua grande piedade. Foi o primeiro bispo de Jerusalém, onde participou do primeiro concílio, defendendo a tese de que os gentios não deveriam estar sobrecarregados com os rigores da lei judaica. Deu a vida pelo reino de Deus no ano de 62. Sua festa é celebrada a 25 de julho. Simão.
O apóstolo Simão é chamado nos evangelhos de zelote ou cananeu, que tem o mesmo sentido de zeloso. Era de um ativismo profundo, agindo politicamente para a libertação de Israel do poder romano. O encontro com Jesus mudou seu coração e seus pensamentos. Converteu-se. Entendeu que Jesus trazia um projeto muito maior que aquele que ele desejava, a libertação política de Israel. Compreendeu que o projeto de Jesus trazia a verdadeira liberdade. As palavras de Jesus e suas atitudes lhe tocaram o coração e passou da força da violência para a força da misericórdia e do anúncio do Evangelho de Cristo. Tornou-se testemunha da ressurreição de Cristo e de seus ensinamentos. Sua festa é comemorada a 28 de outubro. Judas Tadeu. Judas Tadeu foi escolhido por Jesus para apóstolo. É citado explicitamente nas Escrituras pelo evangelista João. Na ceia, Judas Tadeu perguntou a Jesus: Mestre, por que razão hás de manifestar-te só a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu afirmando que teriam manifestação dele todos os que guardassem sua palavra e permanecessem fiéis a seu amor. Após ter recebido o dom do Espírito Santo, Judas Tadeu iniciou sua pregação na Galileia. Passou para Samaria e Idumeia e outras populações judaicas. Pelos anos 50, tomou parte no primeiro concílio, o de Jerusalém. Em seguida, foi evangelizar na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia. Neste país, recebeu a companhia de outro apóstolo, Simão. A pregação e o testemunho de Judas Tadeu impressionaram os pagãos que se convertiam. Isso provocou a inveja e fúria contra o apóstolo, que foi trucidado a golpes de cacetes, lanças e machados, pelo ano 70, sendo Marte. Sua memória é festejada a 28 de outubro. Por último, Judas Iscariotes. Judas, um discípulo de Jesus que abandonou toda a sua antiga vida para seguir o novo mestre. Pensava ser esse homem o Messias guerreiro, que iria derrotar as tropas romanas. Ele sabia que os ensinamentos de Jesus não se encaixavam com a esperança guerreira que ele nutria, mas acreditava que a qualquer momento o mestre se mostraria em toda a sua glória e destruiria o inimigo em questão de segundos. Visto ter passado muito tempo, Judas quis entregar aquele que o amava, pois certamente havia pensado: entregarei o Mestre Jesus e ele se mostrará em sua glória, destruindo os inimigos, e eu ainda levo 30 denários, ou seja, 30 moedas de prata. Esse deve ter sido o pensamento de Judas, que não era o de trair e mandar matar o mestre à morte, mas era o de tentar agilizar o momento da guerra, sonhada por ele. Esse episódio da traição é relatado pelos 4 evangelistas, em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 13. É provável que Judas tenha se arrependido, pois tirou aquilo que lhe era mais precioso, a vida. E ele acabou devolvendo o dinheiro no momento que percebeu que havia feito uma burrada. Nem por isso podemos dizer que ele está no inferno. Se Deus é infinitamente misericordioso, que perdoa os maiores pecadores, por que haveria de deixar um de seus apóstolos perecer eternamente? Em pé, vamos receber o presidente da celebração e os seus auxiliares cantando. Os
nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece com o novo mandamento do amor. Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece com o novo mandamento do amor. Na ceia da nova aliança, Jesus na tarde santa se entregou. Na ceia que hoje acontece, o povo oferece a Deus o seu louvor. Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece com o novo mandamento do amor. Comer e beber pão e vinho, sinais de carinho, anúncio do amor. Na luta de cada jornada, a cruz é pesada, salvai-nos, Senhor. Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece com o novo mandamento do amor. Viver, partilhar cada dia, adorar, alegria nos faz celebrar a Páscoa de Cristo de novo, vida do povo pra ressuscitar. Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece com o novo mandamento do amor. Meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite. É com grande alegria nós estamos reunidos no dia de hoje, iniciando o Tríduo Pascal. Vamos, com grande entusiasmo, saudar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão de seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confessa a Deus Todo-Poderoso
E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Cantemos louvando ao Senhor com grande alegria. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, céus amados. A vós louvo, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, ó de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Oremos. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia
na qual o vosso Filho unigênito, ao entregar-se à morte, deu à sua igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor, concedei-nos por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até ao dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Cálice por nós abençoado é a nossa comunhão
Senhor, o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória.
Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar
Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começando por uma curiosidade, neste ano é um ano muito especial, porque todos os cristãos, seja do Ocidente e do Oriente, celebram a Páscoa. São poucas vezes isto acontece, porque temos calendários diferentes. Nós seguimos o calendário gregoriano. Os cristãos do Oriente seguem o que se chama calendário juliano. E neste ano, a Páscoa, tanto dos cristãos do Ocidente e os cristãos do Oriente, se encontraram. Iniciamos hoje o Tríduo Pascal, o centro de toda a celebração da vida cristã. Para compreendermos um pouco o que significa o Tríduo Pascal, retomemos uma experiência que é própria da ceia pascal judaica. Os judeus do mundo atual celebram a Páscoa em família. Reúne a família em torno da mesa para celebrar a Páscoa. A Páscoa judaica é a Páscoa da libertação. Deus libertou o povo da escravidão do Egito. E durante a celebração, muito familiar, as crianças também participam. As crianças vão até aquele que preside a celebração, o pai ou o avô, e pergunta: papai, por que essa noite é diferente de todas as outras noites? É uma pergunta, parece simples, mas tem uma profundidade. Porque ela repara que essa noite é diferente. Não faz experiência das noites diárias. Esta noite tem uma qualidade diferente. Ela percebe isto, porque tem uma celebração. E o pai responde: filhinho, porque hoje, coloca no presente, hoje, Deus nos tirou da escravidão no Egito. Porque estávamos escravos, trabalhando como escravo para o faraó, amassando barro para construir as cidades do faraó. Era penoso aquilo. E hoje, Deus nos tirou dessa escravidão. Nos tirou da terra do Egito.
Seria a mesma coisa nessa celebração a partir de hoje, continuando amanhã, na Vigília Pascal, a gente dizer o hoje. É hoje que estamos com Jesus. Lá Jesus lava os nossos pés. É hoje que estamos com Jesus, que institui a Eucaristia. Não é 2025. É hoje, com Jesus. Como os apóstolos. Estamos lá. Essa é a experiência pascal. É por isto que é diferente. Por isto a celebração pascal é diferente de todas as outras celebrações. E a primeira leitura começa falando o sentido pascal, a Páscoa judaica, da libertação. Porque, primeiramente, Deus prepara o seu povo através do sinal. Fala para Moisés, o Moisés comunica para todo o povo. Matar um cordeiro, sem mancha, primogênito. Preparar a carne. Usar o sangue, marcar o umbral da porta. Porque essa noite é a noite da libertação. E é muito interessante, além do cordeiro, vai dizer comer a carne juntamente com os pães ázimos e ervas amargas. Que coisa interessante, por que pães ázimos e ervas amargas? Pães ázimos é o pão sem fermento. Naquele tempo, para fazer o fermento, era preciso do pão velho. Através do pão velho, que produzia a isca, produzia o fermento. Quer dizer, pão ázimo é o pão novo, pão sem fermento, pão que, quer dizer, aquele pão que não esperou pelo fermento. É o pão dos apressados. O pão para não procrastinar. Espera aí, vamos esperar o fermento para assar e ter o pão. Não. Para o Antigo Testamento, o fermento é uma coisa ruim, é a coisa velha, a coisa do passado. Pães ázimos é o pão daqueles que desejam sair, é dos apressados, daquele que não espera para o dia de manhã, para depois. Os procrastinadores. Nós sempre queremos deixar para depois. Principalmente a nossa mudança de vida. A pior escravidão que podemos viver são os nossos vícios. Muitas vezes, para libertar do vício, a gente deixa sempre para depois. A gente fica negociando. Para deixar para depois. Para quem está mergulhado, principalmente nos vícios de entorpecente, as drogas, não se liberta aos poucos. Até cigarro, não se liberta aos poucos. Tem que ser de uma vez. Agora. Tem que passar pelo sofrimento da ausência, da falta. Então é o pão ázimo, que não espera para a coisa velha. Por que ervas amargas? O que é amargo? Para lembrar, você está comendo ervas amargas porque é amargo a escravidão. Porque é amargo o vício. Porque o vício é sofrimento, é doloroso. Como também é doloroso libertar do vício. Como também é doloroso ficar sem o vício. Então, você tem que comer amargo para lembrar que a escravidão é amarga. O vício é amargo. Por que a escravidão? O que os judeus faziam no Egito? Amassavam um barro.
O vício é uma coisa de massa-barro. É um trabalho repetitivo. O vício é isto, repetitivo. Parece que você quer alcançar alguma coisa e não consegue. Nunca tem. Principalmente os jovens que experimentou a primeira vez a droga. Depois fica aquela voracidade, tentar alcançar a experiência que teve. É por isso é repetitivo. É como massa-barro para fazer tijolos para o faraó. Isso se torna amargo. Todo vício é amargo. Então tem que comer ervas amargas para você querer ser liberto, sair disto. Para você enxergar, isso é sofrimento. Não adianta você se fazer de vítima. Eu não liberto porque é por causa minha mãe não me amou, meu pai não me amou, não olhou para mim. Meu filho, a razão de você estar nisto é por sua escolha, não é por ninguém. É o seu vício. O vício leva a pessoa, muitas vezes, a ser vítima da história. E, na verdade, não é. Não é. Então, come ervas amargas para sair do seu vício. Interessante, como se deve comer? Em pé, sandálias aos pés, rins cingidos. O que significa? Não é uma atitude de conforto. Quer dizer, você está comendo, pronto para sair. Cajado na mão, sandálias aos pés, rins cingidos. Quer dizer, se é agora, eu tenho que sair. Essa é a experiência, quer dizer, Deus passa, você tem que sair. Esse é para aqueles que desejam a libertação. Essa é a experiência que nos coloca sempre. O que é a Páscoa? Está pronto para sair. Está preparado. Rins cingidos, sandálias aos pés. Sandálias aos pés. Pronto para sair. Nossa vida, a gente tem que estar pronto para sair. Pronto para partir. Sandálias aos pés, rins cingidos, cajados na mão. É aqueles que não deixa para depois. Eu vou preparar. Espera aí. Eu não saio sem fazer a maquiagem. Mas para a libertação da escravidão, você tem que estar preparado. É agora, não depois. Essa é a experiência da primeira leitura para retratar o que significa celebrar a Páscoa. Quer dizer, é sair, estar pronto, sair da escravidão, do vício. É por isso que nós fazemos todo o caminho quaresmal, é para nos libertar, estar pronto para sair, libertar-nos dos nossos vícios. Dá um passo espiritual. Nós nunca vamos ser perfeitos, santos, purinhos, mas pelo menos a gente tem que dar passos espirituais na nossa vida. Passos espirituais. O Evangelho, falando do lava-pés, o Evangelho tem um movimento muito interessante. Olha como Jesus faz. Ele está sentado com o manto. Jesus levanta, tira o seu manto. O manto é o símbolo do seu lugar de mestre e senhor. Ele abre mão do seu manto. Ele abre mão do seu lugar. E cinge com a toalha. E começa, quer dizer, ajoelha para lavar os pés de Jesus. Sai da condição de mestre e senhor, e quem lava os pés é o escravo, é o servo. E ele agacha, ele abaixa para essa condição. Ele faz isso livremente.
abre mão do seu lugar para fazer o lugar do servo e escravo. E começa a lavar os pés dos discípulos. Esse é o ato de Jesus, para mostrar que ele tem toda a liberdade. Quem tem a liberdade é aquele que é capaz de abrir mão do seu lugar e se fazer este lugar de servo e escravo. E começa a lavar os pés dos discípulos. Quer dizer, o poder vem de baixo. Sempre Jesus mostra o poder vem de baixo para erguer o ser humano. Jesus abre mão do seu manto, da sua realeza, da sua divindade, para nos levantar, nos reerguer, nos lavando os pés, para nos salvar. Ele se torna escravo para nos libertar-nos dos nossos vícios, daquilo que nos faz escravo, lavando os nossos pés. E depois ele coloca o manto, ele volta, colocando o manto. Novamente, ele assume novamente o seu lugar. Ele não perde nada. Ele tem essa liberdade de sair de um lugar, voltar. Ele volta, coloca o manto novamente. Essa é a atitude de Deus. Deus, que é Deus, abre mão da sua divindade para lavar os nossos pés, para nos levar junto com Ele e participarmos da sua refeição, da sua ceia. A grande pergunta, por que Jesus instituiu a Eucaristia? Qual que é o desejo de Jesus? Qual é o grande desejo de Jesus? Jesus nunca quis ser o centro. Nunca quis ser o centro. A Eucaristia não é fazer Jesus o centro. A instituição da Eucaristia. A instituição da Eucaristia é fazer que a possibilidade da gente reunir. Porque sem isto nós não vamos reunir. Nós não vamos fazer memória. Nós somos muito egoístas. Se depender de nós, não saímos da nossa casa, estamos aqui nessa igreja. Mas Jesus se entrega no pão e no vinho para nos dar a possibilidade de reunir. E a experiência da Eucaristia é tão grande. Muitas vezes, a gente é mesquinho e não conseguimos compreender. O pão que comemos, o cálice que bebemos, é toda a comunidade. Todos nós somos igual diante da mesa. Você pode estar aqui, e seu inimigo também está aqui. Você come do mesmo pão, e seu inimigo também come do mesmo pão. Olha que poder que tem. Pelo menos neste momento vocês estão reunidos, unidos em Cristo. E se você sai da sua casa, vem à igreja, você está trazendo para a comunidade também o corpo e o sangue de Cristo. Se a gente não reúne, nós também não trazemos o corpo e o sangue de Cristo. Como nós somos importantes, como é importante sairmos da nossa casa para trazer Jesus presente. Da mesma Eucaristia que leva também para os doentes. Os ministros levam para os doentes. Você pode ter inimizade com alguém, mas nós comungamos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice. Pelo menos aqui nos une nessa ceia. Porque nosso coração pode estar quebrado, magoado, ressentido. Mas na Eucaristia precisamos permitir que Jesus nos cure e nos restaura e nos salva. Podemos estar quebrados pela nossa vida, pelas experiências, os desentendimentos que fazemos em nossa família, na comunidade, mas a Eucaristia
é o lugar que nos liberta, nos possibilita unirmos. Sendo lá fora, isso se torna impossível. Aqui, pelo menos, se torna possível. Esse é o desejo de Jesus. Ele institui a Eucaristia para nos reunir e fazer memória dele. Fazendo memória, nós estamos, trazemos ele presente no pão e no vinho. Amém. Jesus, erguendo-se da ceia, chave e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavarei. Lavai os pés uns dos outros, eis a missão que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a missão que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos ameis uns aos outros, disse Jesus para os seus.
ameis uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo a parte nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vou para o Pai, mas volto logo, comigo vos levarei. Mestre, qual é o caminho para chegar onde ireis? Mestre, qual é o caminho para chegar onde ireis? Sou o caminho, a verdade, a vida plena vos dei, permanecendo em mim, sempre amando como eu amei, permanecendo em mim, sempre amando como amei. Jesus erguendo-se da ceia, já lhe bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavarei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a missão que vos dei. Em como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos ameis uns aos outros, disse Jesus para os seus. Se vos ameis uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo a nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei,
para o Pai, mas volto logo. Comigo vos levarei. Mestre, qual é o caminho para chegar onde irei? Mestre, qual é o caminho para chegar onde ireis? Sou o caminho, a verdade, a vida plena vos dei, permanecendo em mim, sempre amando como amei, permanecendo em mim, sempre amando como amei. Jesus erguendo-se da ceia, já rebacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavarei. Lavai os pés uns dos outros, eis a missão que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a missão que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos ameis uns aos outros, disse Jesus para os seus. Se vos ameis uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo a parte nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vou para o Pai, mas volto logo. Comigo vos levarei. Mestre, qual é o caminho para chegar onde ireis?
exemplo nos deixou. Lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se: ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavarei. Lavai os pés uns dos outros, eis a missão que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a missão que vos dei. Jesus, erguendo-se da ceia, já vivo assim a tomou. Lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se: ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo se não lavar os teus pés. Irmãos, irmãs, reunidos nesta Santa Eucaristia da Ceia do Senhor, confiemos ao Pai Providente as nossas preces. Todos, escutai. Ó Pai, iluminai a vossa Igreja, concedei-lhe a graça de sempre celebrar os sacramentos para a salvação de todos os povos e de socorrer os pobres e alimentar os famintos com caridade desinteressada. Ó Pai, despertai a sociedade para o cuidado com nossa casa comum. Dai-nos o dom da verdadeira caridade para encontrarmos, em conjunto, soluções para as crises ecológica e social. Ó Pai, amparai os enfermos e sofredores, favorecei-os sempre com os dons da saúde e da paz. Ó Pai, olhai por nossa comunidade reunida neste dia santo. Renovai-lhe a esperança por meio desta celebração do mistério pascal de Cristo. Ouvi, ó Pai, as preces que vos confiamos nesta celebração da ceia de vosso Filho, Jesus Cristo, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora que vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Daqui do meu lugar, eu olho o teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada, do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Orai, irmãos e irmãs, para que essa nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente desses santos mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial do sacrifício do vosso Filho,
realiza-se em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, e nós deveis salvação, dá-vos graças sempre, em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Sacerdote verdadeiro e eterno, ao instituir o rito do sacrifício perene, ele se ofereceu a vós, por primeiro, como vítima de salvação, e nos mandou perpetuar a oferta em sua memória. Seu corpo, por nós imolado, é alimento que nos dá força. Seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Pai misericordioso, Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, essas oferendas, esse sacrifício puro e santo. Que oferecemos, antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo, governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Miguel e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles, nós vos oferecemos e também eles vos oferecem esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus. Eleva a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo, em que o nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós. Celebramos, em primeiro lugar, a memória da mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria e de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu, Lino, Cleto, Clemente,
Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e prece, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oração dos vossos servos e de toda a vossa família, em memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos o mistério de seu corpo e do seu sangue, para que o celebrassem. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar essas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Hoje, na véspera de sua paixão, que haveria de sofrer pela salvação nossa e de todos, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro e santo e imaculado
pão da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebeste os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão, a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que essa nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam como sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam em Cristo, no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília e Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele, não cessais de criar e santificar, vivificar, abençoai esses dons e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, unindo nossas mãos como irmãos e irmãs, regemos juntos, como o Senhor nos ensinou. Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos
de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. De Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos, no dia de hoje, dar comunhão de 2 espécies para as pessoas que aproximarem da mesa eucarística, para todos. Então, peço que comunga na boca, a comunhão vai ser na boca por 2 espécies, de pé, para facilitar para nós, tá? De pé. Quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha